Eu não quero dizer que vai ser fácil. Depois de algum tempo, se você não desanimar, coisas poderosas vão acontecer. Existem muitas definições de sucesso, mas o que será que é sucesso aos olhos de Deus? Quero conversar um pouquinho sobre isso com você aqui. Pode-se considerar que sucesso é um lugar, que sucesso é um momento, mas eu vejo que sucesso, o verdadeiro sucesso, é mais do que um lugar ou do que um marco na história. O verdadeiro sucesso é uma pessoa, é quando nós estamos em união com Jesus, é quando você se rende à vontade de Deus para a sua vida. Todos os dias você procura ser guiado pela vontade de Deus. Em Efésios 2, no versículo 10, eu achei aqui uma versão bem interessante, que diz: "Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós." Então, o seu sucesso para Deus é primeiro você estar em uma união com Ele, porque agora quando você recebe Jesus na sua vida, você tem amizade com Deus. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. E Jesus veio em carne nessa terra para que nós pudéssemos ter a nossa conexão de novo com Deus. E a partir dessa conexão, dessa vida de relacionamento com Deus, nós vamos passar a entender que os planos de Deus são melhores do que os nossos próprios planos. E que Deus ele já estabeleceu um plano mesmo antes de você nascer aqui nessa terra. Deus tem um chamado para toda pessoa viva na terra. Toda pessoa que nasce nessa terra carrega um propósito, um chamado de Deus. Observe que propósito ele só pode ser espiritual. Por quê? Porque só quem cria pode dizer por que criou. Primeiro ele diz aqui sobre então a união com Cristo Jesus e depois ele fala que nós somos criados para as boas obras. Em primeiro lugar, essas boas obras são o resultado da sua vida com Deus. Então, dos frutos do Espírito, da sua maneira de viver. Em primeiro lugar, as suas obras são isso. E agora, você tem a união com Cristo, você já tem as boas obras. Vamos dizer aqui um terceiro passo, que às vezes a gente inverte as ordens. Um terceiro passo que eu vejo aqui também nesse texto e também na revelação das Escrituras, é que Deus tem um plano específico para você. Então, quando você descobre esse plano, e às vezes isso é gradativo, você começa então a descobrir o plano que Deus já estabeleceu para você. Lá em Salmo 139, versículo 16, diz que Deus já tinha um plano quando você estava no ventre da sua mãe. Ele escreveu um livro sobre todos os seus dias, ele escreveu todos os seus dias, mesmo antes de qualquer um deles existir. Então, quando Deus olha para você, Ele fala que você é uma pessoa de sucesso quando você tem uma união com Ele, quando você está andando com Ele, quando você está frutificando nas boas obras. Ou seja, tendo os frutos do Espírito na sua maneira de viver. Você começa a pedir para Jesus te ajudar e deixa o Espírito Santo te guiar a viver uma vida do jeito da vontade de Deus para você. Aí uma terceira coisa que sim, Deus tem um plano específico para você. Nessa vida de relacionamento com Ele, Ele vai te revelar. Um conselho de Deus para você hoje, para todos nós hoje é: não cesses de falar desse livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite. A importância da palavra de Deus. Você não precisa começar lendo a Bíblia toda, apesar que é muito bom você ler a Bíblia toda, mas que você comece lendo um versículo por dia. Comece pensando e falando aquele versículo que Deus está tocando no seu coração, que Deus está falando com você. Deixa ele entrar no seu coração, ele se transformar em uma revelação dentro de você. E você não fica só no meditar, mas você começa a ter o cuidado de fazer como que está escrito. E agora vai vir falando de sucesso. Olha aí. Então você prosperará e será bem-sucedido. Obviamente a palavra aqui para bem-sucedido, nós podemos dizer aqui sucesso. Outras versões vão dizer aí um bom sucesso ou vai ter sucesso em tudo que fizer. Então sucesso aos olhos de Deus é quando você tem uma vida de relacionamento com Ele e você começa a pedir ajuda dele. Você começa a deixar Ele guiar a sua vida, transformar a sua maneira de viver. E se você está em uma comunhão com Jesus, se você está vivendo uma vida de amizade com Deus, passando tempo com Ele, conhecendo dEle, recebendo dEle, então Ele também vai direcionar você a coisas que você precisa fazer. Coisas que Ele te enviou na terra para fazer. E quando você entra nisso, você entra na dimensão do favor. Eu não quero dizer que vai ser fácil, mas quando você tem a graça de Deus para fazer algo, quando você tem o favor de Deus, depois de algum tempo, se você não desanimar, coisas poderosas vão acontecer. Receba esse conselho para a sua vida. Tenha uma vida de relacionamento com Deus, medita na palavra todos os dias e se renda à vontade de Deus para a sua vida. Porque se você estiver tendo um relacionamento com Ele, em algum momento Ele pode te revelar coisas que Ele te enviou para fazer sobre essa terra. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, deixe aqui o seu comentário, se inscreve aqui no canal
compartilhe aí com 30 pessoas e até o nosso próximo encontro.